Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Sejam bem-vindos, mais uma sexta-feira juntos, mais uma semana se concluindo aqui no Café com Destino. E que alegria tê-los conosco toda essa semana, essa jornada em que estamos falando sobre amizades que destroem, relacionamentos que enfraquecem nossa vida. Foi muito forte, muita gente comentando que identificou pessoas que estavam do lado e ela nunca tinha percebido que era invejosa, que estava sempre roubando energia emocional, espiritual, estava sempre enfraquecendo a fé. Nós estamos aqui para te alertar. O Café com Destino existe para te levar para um novo nível de conhecimento. O Café com Destino existe para te pegar pela mão e te guiar nessa terra até que a eternidade chegue. Isso só é possível fazer através da sabedoria milenar, do que está dando certo há milênios, que é a Bíblia. Então você, quando cola aqui no Café com Destino, você aprende o que a escola não te ensinou. A escola te ensinou matemática, que bom, MMC, MDC, raiz quadrada, tabela periódica, mas você não usa isso no todo dia. O que você realmente usa? Lidar com dinheiro, pouco ou muito, lidar com pessoas, lidar com as próprias emoções, ninguém te ensina. Então o Café com Destino é a escola da vida. É a escola que você precisa para viver melhor. Então, obrigado por estar conectado conosco. Já começa a encaminhar agora o link para todo mundo, porque hoje vai ser muito especial. Hoje, sexta-feira, é dia de quê, Wesley? De princípios. E de oração também, Wesley. É o dia que a gente ora com o nosso público, é o dia que a gente ora com nossos alunos. Toda sexta-feira tem oração aqui no Café com Destino. Então, compartilha com o máximo de pessoas esse link e não deixa de dar o teu like. Quando você dá o like, você não só mostra pra gente que está valendo a pena, a gente está aqui há mais de 4 anos, gratuitamente, todos os dias pela manhã, mas você também ajuda o vídeo a se espalhar. Porque quando você dá o like, o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas, tá bom? E essa série da semana, Amizades que Destroem, foi poderosíssima, ajudou muita gente, então manda para o máximo de pessoas. Tem pessoas que passam pela tua vida, gente, vamos estudar algumas coisas interessantes hoje, que vão ficar pouco tempo. Existem pessoas que vão ficar pouco tempo na tua vida, mas vão somar muito. Apesar de ficarem pouco tempo, vão somar muito. Tem gente que vai entrar na tua vida e vai ficar certo tempo. E tem gente que vai entrar na tua vida e vai ficar muito tempo. Né? Tem pessoas que entraram na minha infância e provavelmente eu vou levar até o último dia da minha vida. Meus amigos de infância, pelo menos 6 deles são os mesmos até hoje. Eu tenho 44. Então, provavelmente, eu vou levá-los até o último dia da minha vida. Existem pessoas que estão na minha vida há certo tempo. Por exemplo, minha esposa. Eu não a conheço desde que eu sou pequenininho, mas na minha adolescência eu a conheci. Na juventude, casamos e estamos juntos há 20 anos. Então, eu conheço há certo tempo. E tem pessoas que entraram na minha vida, ficaram 2, 3, 6 meses e saíram. Você primeiro precisa reconhecer o tipo de pessoa que cruza teu caminho. É uma pessoa que vai ficar pouco tempo, certo tempo ou muito tempo, a vida toda. Né? Agora, se você parar para pensar, Tiago, mas o casamento não é muito tempo? Depende muito, em vez de ser certo tempo, depende da idade que você casa. Né? O meu já está de certo para muito, porque eu casei cedo. Janine tinha 18 anos quando nós casamos, eu tinha 24. Então, já tem um certo tempo, né? Vai para muito tempo, que a gente vai ficar até o final. Então, você precisa identificar essas pessoas. Tem gente que você chora porque saiu da tua vida, mas o destino dessa pessoa era ficar pouco tempo. Ela entrou, contribuiu com o que tinha que contribuir e saiu. Tem pessoas que ficam um certo tempo na nossa vida, ferem, e depois tem que sair. Aí você acha que porque tem 20 anos de amizade, 15 anos de companheirismo, eu vou deixar ela sair da minha vida. Mas aquela pessoa te feriu num nível, ela foi desleal num nível que não dá para continuar. Muitas coisas dão para perdoar e continuar. Aliás, tudo deve ser perdoado, grave isso. Aluno do Café com Destino é ensinado a perdoar. Perdoar o quê, Tiago? Tudo. Qualquer coisa tem que ser perdoada. Isso é o que a Bíblia ensina. Mas nem tudo precisa ter uma segunda chance ou ter uma convivência novamente. Então, se um amigo meu é desleal comigo num negócio, provavelmente
a gente vai ter uma ruptura de amizade, é muito provável que seja esse o caminho, e que eu continue cumprimentando por educação, se caso eu tenha que encontrá-lo em algum lugar, mas nunca mais deixaria ele voltar a ter proximidade emocional. Entendeu? Agora, existem situações que a pessoa não fez por mal, ou a pessoa estava mais enrolada do que não sei o quê. Você conhece aquela pessoa há tanto tempo de saber que não foi contra você que ela fez porque ela era enrolada. E aí, talvez, são pessoas que você precisa, além de perdoar, porque perdoar é para todo mundo, dar uma nova chance. Então, tem pessoas que é perdão e não tem outra chance, é só o perdão, e tem pessoas que é perdão e uma nova chance. Tá claro até aqui? Então você tem que identificar esse tempo que as pessoas vão ficar na sua vida. Olha só, segundo a Universidade de Harvard, pessoas passivo-agressivas costumam camuflar sentimentos negativos com distanciamento emocional seletivo, já vou te explicar o que é isso, e o que desgasta relacionamentos mais íntimos, mesmo que a outra parte não entenda o motivo. Tem pessoas que entram na tua vida e fazem você se apegar a ela, mas ela tem esse distanciamento emocional seletivo, ou seja, ela fala com várias pessoas, contigo ela fala menos. Ela diz que ama todo mundo, contigo ela nunca fala que ama. Ela honra várias pessoas em público, contigo ela não faz. Ela tem um distanciamento emocional seletivo. É com você que ela faz isso, não é o jeito dela, é com você. São tipos de pessoas que você tem que ter cuidado também, porque elas podem ficar pouco ou certo tempo na tua vida e te prejudicar muito emocionalmente. Ou seja, lembre-se que para quem crê na palavra de Deus, para quem segue a palavra, que é o nosso caso, a gente não trabalha com vingança. A gente não trabalha com tomou, levou. A gente dá a outra face, a gente perdoa, a gente deixa para lá, mas não necessariamente a gente volta a conviver. Não necessariamente a gente devolve essa pessoa ao círculo íntimo, à entrada do nosso coração. Então existem muitas pessoas que tiveram que lidar com situações difíceis, com pessoas que passaram por um tempo na vida. Por exemplo, lembra de Ana, mãe de Samuel? Quando ela era estéril e não podia ter filhos, ela tinha uma concorrente chamada Penina, que também era esposa de Eucana, que era o marido das duas. E Penina, porque tinha filhos, zombava, humilhava Ana, porque Ana não podia ter filhos. Mas isso durou só um certo tempo. Durou um certo tempo, porque depois Ana fica grávida de Samuel, que virou o maior profeta da época em Israel, e Penina desaparece da história. Então preste atenção, existem coisas que você vai ter que aguentar só por um certo tempo, outras por pouco tempo, mas o que é bom é por muito tempo. O que é perfeito, o que vem de Deus, é por muito tempo. Então, o que você precisa hoje, nessa sexta-feira? Sabedoria e discernimento para entender o que é pouco, o que é certo e o que é muito tempo. O que vai ser pouco tempo na tua vida, o que é por um certo tempo na tua vida e o que é por muito tempo na tua vida. Muita gente se confunde achando que essa pessoa, ela está comigo, ela tem um distanciamento emocional, mas ela vai melhorar. Ela fala mal de mim pelas costas, porque aí você tem uma dependência emocional tão grande pela pessoa que você sempre acha que ela vai melhorar. Mas a Bíblia diz em Mateus 12:34 que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então, uma pessoa que fala de você, o coração dela está cheio daquilo. Uma pessoa que se distancia emocionalmente e só com você é o silêncio, o coração dela está cheio de silêncio em relação a você. Então, nós precisamos entender que a boca fala que o coração está cheio. Então, qual uma das formas da gente entender quem vai ficar pouco tempo na nossa vida, certo tempo ou muito tempo? Pelo que a pessoa fala. Pô, isso aqui é ouro. Eu estou te dando ouro nessa manhã. Conhecimento vivo. Pelo que a pessoa fala, é denunciado o tempo que ela vai ficar na tua vida. É pelo que ela fala. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Pessoas que são indiferentes com você. Gente, isso acontece muitas vezes até em casamento. Casou, aí com o tempo começou a ficar indiferente com o cônjuge. Gente, isso é errado, isso é pecado. Nós não podemos ser indiferentes com ninguém. Até com o inimigo, a Bíblia diz que se ele tiver fome, a gente tem que dar de comer. Como é que a gente vai ser indiferente com quem está casado, com quem tem uma amizade? Não é assim. A indiferença é uma forma sutil de rejeição. A indiferença é uma forma sutil de rejeição. Mas quem conhece seu valor não se apega a essas coisas. Quem conhece o seu valor se apega ao que vem de cima, não ao que vem pelos lados.
Só que eu sei que é difícil você, mesmo reconhecendo seu valor, lidar com a indiferença ou lidar com a rejeição. Então olha quantas pessoas complicadas passam pela nossa vida, seja por pouco tempo, por certo tempo ou por muito tempo, e a gente tem que lidar. Como Ana teve que lidar com Penina. Como tantas pessoas na Bíblia e fora dela tiveram que lidar com outras. Então o que a gente aprende, o que a gente entende? De que o discernimento, a sabedoria de saber por quanto tempo aquela pessoa vai ficar na nossa vida, que geralmente vai ser denunciado pelas palavras dessa pessoa, precisa ser respeitado. Então, se essa pessoa é uma pessoa de pouco tempo na nossa vida, cruzou nosso caminho, entrou há alguns meses, mas você já sentiu pelas palavras que ela tem que sair, uma pessoa negativa, fala mal de todo mundo, te enfraquece pelas costas, tudo que a gente te ensinou essa semana, tem inveja de você, já dá um jeito de tirá-la do teu caminho. Sem ser injusto, sem ser violento, violenta, sem falar mal dessa pessoa, sem ganhar inimizade, se possível, enquanto depender de você, diz a Bíblia, tem de paz com todos, mas afasta. O afastamento é necessário. O que faz você pecar não é afastar a pessoa, é como você afasta. Então o Café com Destino aqui é uma aula de vida, em vários sentidos, mas hoje, um dos principais problemas do ser humano que é lidar com outros. É por isso que eu te recomendo fortemente você ler o livro Especialista em Pessoas. Você que é meu aluno, minha aluna, e ainda não leu o livro Especialista em Pessoas, você não pode se considerar um aluno meu. Porque o Especialista em Pessoas é leitura obrigatória. Primeiro que já vendeu quase 1 milhão de livros no Brasil. Só no Brasil, eu sou publicado em 16 países. Esse livro é um fenômeno para te explicar sobre como lidar com todo tipo de gente. Especialista em Pessoas. Aproveita que está em promoção na Amazon ou procura na livraria mais próxima, mas compra o livro Especialista em Pessoas hoje. Você vai lê-lo em um final de semana e vai mudar completamente a tua trajetória. E a outra coisa que você tem que entender é que pessoas não entram no nosso caminho, mesmo as mais difíceis, por acaso. Deus permite as difíceis para nos amadurecer e as boas para somar conosco. Então você precisa entender que é só questão de tempo para as boas ficarem por muito tempo e as que são só de passagem ficarem por pouco tempo. A nossa oração hoje, a nossa oração de sexta-feira, vai ser para que Deus nos dê sabedoria e discernimento, para saber quem é quem. Se nós tivéssemos essa sabedoria antes para saber quem é quem na nossa vida, a gente sofreria tão menos do que a gente já sofreu. E eu quero te incentivar nessa oração que eu vou fazer agora, a você pedir com fé, Deus, me ajuda a discernir quem é quem. Quem é a pessoa que está do meu lado, mas quer me derrubar, quem é invejoso, quem entrou por pouco tempo na minha vida e tem que sair, quem vai ficar por muito tempo, apesar de não ser tão fácil de lidar com ela, mas é uma pessoa que me ama, que me considera de verdade, que quer me fortalecer, que tem a mesma fé do que eu, vai ficar por muito tempo na minha vida. Me dá discernimento e sabedoria para entender isso. Isso que nós vamos implorar a Deus nessa manhã, nessa sexta-feira. E se você acredita nisso, comece a compartilhar com todo mundo agora essa live para que muita gente possa entrar nessa oração. E não deixe de dar o seu like para que o vídeo chegue a quem gosta de oração. Porque hoje é dia de orarmos aqui no Café com Destino. Toda sexta-feira eu oro com meus alunos. E hoje eu quero, não de uma forma religiosa, mas espiritual, conectar você com Deus. Se você acredita, fecha teus olhos, se você pode, é claro, e vamos orar. Pai, nessa manhã nós nos rendemos diante de Ti. Confessamos e declaramos que sem Ti nada podemos fazer. Nessa sexta-feira, Senhor, dá-nos vitória. A vitória que precisamos. Senhor, dá-nos o conhecimento que precisamos. Dá-nos, Senhor, aquilo, não só as coisas que queremos, mas o que necessitamos que vem de Ti. Acima de tudo, Te imploramos sabedoria e discernimento para discernir quem entra e quem sai das nossas vidas. Te imploramos sabedoria e discernimento para saber quanto tempo essas pessoas precisam ficar nas nossas vidas. Ajuda-nos a saber quem é quem. Ajuda-nos a entender quem é quem na nossa existência, na nossa caminhada aqui na Terra. Nós dependemos somente de Ti. Toda a nossa confiança está em Ti. E sabemos que com sabedoria, sabemos que com conhecimento divino, com discernimento de espírito, nós vamos reconhecer quem é quem. E a nossa vida vai ficar mais leve até a eternidade chegar. Te agradecemos por essa semana poderosa em Tua presença.
Te agradecemos, Senhor, por essa semana poderosa, aprendendo da Tua palavra de forma simples e eficaz. Te agradecemos porque, Senhor, Tu estás conosco. Dá-nos um final de semana de vitória, dá-nos um final de semana de conquistas, dá-nos um final de semana de paz e prosperidade. Senhor, te pedimos isso na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. É isso. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Essa foi a semana do Café com Destino. Espero que você tenha aprendido muito. Eu faço votos de paz e prosperidade. Excelente final de semana. Esse domingo, 8 horas da manhã, nós temos o programa Boas Notícias. Vai chegar para você uma mensagem de paz, de esperança, uma revelação bíblica para a tua vida. Vale a pena assistir. E segunda-feira a gente volta com uma nova série às 6h57 da manhã. Até lá! O encontro. E não é qualquer encontro. Psiquiatria, filosofia e teologia vão se unir para tirar as dúvidas dos maiores desafios do ser humano. Solidão, tristeza, futuro, destino, acontecimentos inexplicáveis, vida emocional, sentimental, financeira. Você precisa ir direto na fonte para poder ter resultado. E nada mais, nada menos do que o psiquiatra mais lido do mundo, Dr. Augusto Cury, vai estar conosco. Um dos maiores filósofos da atualidade, Luiz Pondé. E eu, Thiago Brunet. Estaremos defendendo cada um seu tema. Psiquiatria, defendendo a emoção, a filosofia com Pondé defendendo a razão e eu defendendo a fé. E como essas três coisas juntas podem te levar para o próximo nível. Mentes que estão treinando essa geração vão estar disponíveis para você, aqui mesmo na Casa de Destino. Adquire seu ingresso e participe com a gente do encontro.